Olá pessoal, nessa aula eu vou falar sobre o aborto. Eu quero que vocês entendam que todo o processo, tudo que eu vou passar em relação a qualquer assunto nesse curso, eu estou trazendo a visão da constelação familiar. De que forma a constelação familiar aborda esses casos e como nós podemos sair dessa situação de dificuldade olhando com esse olhar sistêmico. O que significa esse olhar sistêmico? É olhar de uma forma ampla aquilo que está acontecendo e entender que muitas vezes aquilo que acontece comigo hoje é reflexo do que aconteceu com a minha família que veio antes, com os meus antepassados. Então, nós estamos ligados à nossa família e dentro dessa ligação eu herdo tanto coisas boas como coisas ruins. Eu herdo tanto situações que são proveitosas, que me impulsionam, como situações também que me fazem bloquear, paralisar, e situações que às vezes são totalmente prejudiciais para a minha vida. Então eu vou falar sobre o aborto em relação a esse ponto sistêmico. O que acontece em relação a esse assunto? O aborto, ele tem dois tipos de situações: o provocado e o espontâneo. Então, toda vez que acontece o aborto no sistema familiar, as crianças que foram abortadas deixaram de pertencer ao sistema. Elas foram arrancadas do sistema familiar, foram impedidas de nascer. Então, aí foi interrompido um processo natural. E dentro disso, nós olhamos para esses abortos como uma exclusão. Então, por algum motivo, essas pessoas deixaram de pertencer ao sistema e, por deixarem de pertencer ao sistema, deixam um buraco no sistema. Então, elas ficam faltando nesse sistema familiar. E dentro disso, nós temos que entender várias situações e, principalmente, o que levar a pessoa a fazer esse aborto. Quais foram as condições que levaram a pessoa a escolher abortar, tá? Há um tempo atrás, o aborto ele era algo muito comum. Bem comum. As pessoas tinham muitos filhos, os métodos contraceptivos não eram muito eficientes e acessíveis, e as pessoas então optavam por interromper a vida dos filhos que nasciam fora do momento, fora do período, que era um período aceitável para essas famílias. Então, tem muitos clientes que estão enredados, que estão envolvidos com essa situação de aborto no sistema familiar. E às vezes a pessoa não sabe o que acontece. Às vezes a pessoa ela não sabe que está vinculada a um aborto porque ninguém comentou com ela que fez esse aborto. Ela não sabe que no sistema dela aconteceu esse aborto. E às vezes na constelação isso aparece. Nós questionamos assim o cliente: tem algum caso de aborto na família? E o cliente não sabe. E continua a aparecer isso na constelação familiar. Então, onde nós trabalhamos para que essa criança tenha um lugar na família, tenha um lugar no coração de todos os membros da família, é onde aconteceu o aborto. Eu não sei se você já fez algum aborto, se alguém no seu sistema familiar fez algum aborto. Só que eu quero deixar claro aqui nos áudios que eu vou falar que não existe nenhum julgamento de valores, tá? Não existe nenhuma punição dizendo assim: olha, você fez, você é assim. Não. Nós tiramos desse circuito qualquer tipo de julgamento. E nosso objetivo é chegar no entendimento e dentro desse entendimento encontrar uma solução onde a família fique alinhada. Então, dentro dessa solução, o importante é olhar para essa situação. Então, quando nós realizamos uma constelação e existe uma criança que foi abortada, esse aborto significa que ela foi excluída. Então, essa criança ela foi retirada e foi retirada dela a possibilidade de nascer. Então, quando existe isso, uma representação na constelação, uma representação disso, quando é feita presencial, né, com o cliente ali presente, é possível você observar o quanto essa alma que não pôde nascer sofre e o desequilíbrio que isso causa no sistema familiar. Por quê, Francisco? Então, tem pessoas que não comentam com ninguém que fizeram aborto. Aquilo ela fez ou aconteceu, foi espontâneo, mas ela não quer comentar com as outras pessoas. Por quê?
gera vergonha, gera acusação, gera um sentimento em relação à pessoa que praticou aborto, de que ela não devia ter feito isso, ou então há um julgamento de que a pessoa assassinou uma vida. Então são várias coisas que fazem com quem praticou o aborto ficar quieta, não falar nada, não queira falar nada e nem comentar. E talvez essa pessoa guarde isso e nunca teve coragem de comentar com ninguém. Quando o aborto ele é espontâneo, existe uma causa sistêmica, onde esse aborto espontâneo vem honrando o antepassado, alguém que já ficou lá atrás, tá? Do sistema familiar. Então, por algum motivo, esse antepassado sofreu algo e isso precisa ser reconhecido. O não reconhecimento pode provocar o aborto espontâneo. O não reconhecimento também por parte do sistema, da chegada de uma criança, também pode provocar esse aborto espontâneo. Aí outras questões fisiológicas, o que é e não receber essa criança, tá? Talvez algum dos antepassados, por estar num momento difícil, quando o filho estava para chegar, houve uma rejeição, e nessa rejeição a pessoa perdeu o bebê. E essa criança, apesar de ter sido um aborto espontâneo, ela não foi reconhecida pelos membros da família. Então ela pode se repetir, essa situação se repete várias vezes, tá? Do aborto, pode se repetir até que se reconheça essa criança. Outra situação é quando o aborto é provocado. Então o bebê está chegando e eu não tenho condições de receber essa criança, não é o momento, não consigo dar conta do que vai acontecer. Enfim, são inúmeras situações que levam ao não reconhecimento de uma criança no sistema familiar. Então a pessoa decide abortar, que é o aborto provocado, que é feito através de várias técnicas que são terríveis e que prejudicam inclusive a mãe que está fazendo o aborto, né? Então, quando um casal decide abortar, então o casal fala assim, olha, não é o momento, nós estamos para comprar um apartamento ou vamos comprar um carro, e o filho vai atrapalhar porque não é o momento dele chegar, agora não é o momento certo, agora vamos tirar essa criança. Então, quando o casal ele decide pelo aborto, a relação entre esse casal ela tende a acabar. Mesmo que esse casal tenha decidido morar junto, viver junto. Por quê? Porque quando se aborta uma criança, não tem força para que eles permaneçam juntos, porque a força seria o nascimento dessa criança. Então, o primeiro efeito, isso segundo Bert Hellinger, que é o fundador da constelação familiar, o primeiro efeito é o fracasso do relacionamento do casal, porque eles decidem que uma vida não vai existir. Então, esse casal ele acaba fracassando. Com o aborto, o casal está rejeitando e excluindo uma criança. Então, automaticamente, eles estão incluindo e rejeitando o parceiro dele ou a parceira dele. O que acontece nesses casos de aborto que são provocados? Tem um elemento que fica latente na cabeça de quem faz, que é a culpa. Por quê? A pessoa pode ter várias justificativas para ter cometido aborto, porém, dentro dela, sistematicamente, ela continua carregando a culpa por uma morte. E quando eu estou olhando para a culpa, eu fico fraca. E quando eu olho para a culpa, eu não consigo ter força para superar essa situação. Então, o que acontece? Quando a pessoa decide fazer esse aborto, ela está quebrando a lei do pertencimento. Então, você nega a criança e o direito dela pertencer. Aí você diz, não é hora de chegar. Então a criança ela já faz parte do sistema familiar quando ela começa a ser gerada. Então ela já faz parte, ela já está ali, ela já faz parte da sua família. E a morte dessa criança, através de um aborto provocado, vai arrancá-la do sistema familiar. E vai deixar um buraco no sistema familiar para que você olhe e consiga lembrar dessa criança. Quando o ato que ele é causado, qualquer ato contra o antepassado, ele é compensado no membro que nasce depois. Então, todas as vezes que o antepassado ele sofreu por alguma situação em relação à família de não ser aceito, ou mataram, a pessoa matou alguém, ou houve um aborto, o que é que vai acontecer? O destino de quem vem depois vai sofrer influência por conta dessa situação que aconteceu. No aborto, falando do pai e da mãe, quem sofre mais é a mãe, né? Por quê? Além das consequências sistêmicas, onde a pessoa gera ali uma infertilidade que é bem no inconsciente, ou então a pessoa tem uns problemas de saúde que podem impedir que ela fique grávida, é o que é mais profundo. Todas as vezes que a mãe aborta e vem uma criança depois do aborto, essa criança veio depois.
Ela se sente perdida, a criança que vem depois do aborto. Parece que ela não é digna de participar daquela família. A impressão é que todo mundo tem os seus direitos, mas ela não. Por quê? Porque a mãe, quando aborta um filho nesse processo de aborto, parte da mãe morre também. Internamente, essa mãe pensa da seguinte forma: como é que eu vou dar tanta atenção para esse filho que nasceu agora se o que veio antes morreu? Como é que eu vou dar para esse filho que nasceu agora aquilo que eu nunca vou poder dar para aquele filho que morreu? Esse filho que foi abortado. Então, a solução é: olhe para esses abortos, tá? Entenda que se você escolher sofrer para sempre, isso vai acontecer. Mas se você escolher olhar para isso, incluindo essas pessoas no seu coração, na sua família, dar um lugar especial para eles, isso tende a mudar maravilhosamente bem. É um resultado lindo, maravilhoso, tá? Então vamos supor que uma pessoa fez um aborto antes do filho que está vivo, que é caracterizado como o filho mais velho. Não, ele não é o filho mais velho, ele é o segundo filho. Então é importante que as pessoas saibam que essa criança existiu. É importante que quem é o mais velho saiba que ele não é o mais velho, ele é o do meio, porque o mais velho não veio, não nasceu, mas faz parte em algum momento. Então, quem é o mais velho? Quem é o do meio? Tá? Então, esse reconhecimento dos papéis de cada um faz com que a solução chegue até você. Faz com que você consiga ver, olhar e entender a solução. Isso é muito importante. Tem pessoas que abortam e não estão nem aí. Dizem assim: não, eu não quero ficar pensando. Quando eu fiz isso, eu era muito nova, eu não tenho cabeça para olhar para isso hoje. Eu não consigo parar e dizer assim: olha, tem um aborto e eu preciso olhar. É triste, mas eu preciso olhar. Porque eu não vou olhar. Eu não quero saber porque isso já passou. Mas eu quero dizer uma coisa: é necessário que isso seja observado. É necessário que venha fazer esse alinhamento para não sofrer as consequências ou, consequentemente, nas próximas gerações. Por quê? Porque se não alinhar isso, quem vem depois vai vir totalmente desalinhado. Quem vir, o filho que vir depois desse aborto, ele vai vir desalinhado. Por quê? Tudo que é relacionado com a família, tudo não vai passar despercebido no campo do sistema familiar, tá? E o que é que esse campo faz? Ele busca estabelecer o equilíbrio, custe o que custar. Se para ser concretizado o equilíbrio, alguém precisa sofrer no sistema familiar, isso vai acontecer. Porque o ponto focal aqui na solução é: reconhece essas crianças que foram abortadas, dá um lugar para elas no seu coração, dá um lugar para elas na sua família, se coloca no seu lugar na ordem de chegada dos filhos. E aí as coisas vão tomando uma proporção muito interessante e as coisas vão se alinhando automaticamente.